Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma live, para mais um estudo da palavra do Senhor. O título do nosso estudo hoje é Esvaziar segundo a Bíblia. Esvaziar-se segundo a Bíblia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento na sua presença. Estou aqui para trazer a sua mensagem para o teu povo. Todos aqueles que querem realmente se aprofundar no conhecimento da sua palavra. Que o Senhor abençoe todos eles que estudam comigo até o final do estudo, não só dão uma visualização, não só ficam uns minutinhos, mas que estudam tudo. É para este que o Senhor está dando essas mensagens, esses estudos. Que todos estes que visualizem também fiquem estudando até o final para poderem crescer no teu conhecimento e na tua verdade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude no conhecimento da sua palavra. Você que vai visualizar, também dê o seu bonzinho, né? E faça o seu comentário para que outros também possam ser alcançados pela palavra de Deus. Então vamos para o estudo, né? Vamos lá para o estudo. Esvaziar-se segundo a Bíblia. Efésios 2:7 nos diz o seguinte. Efésios 2:7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros. Filipenses 2:7, que diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então aqui Paulo está dizendo que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus esvaziou-se a si mesmo. O que significa este esvaziar a si mesmo? Então, isto significa, né? O termo esvaziar-se significa que Jesus, como homem, se fez sem nenhum valor quando assumiu a forma humana. Ou melhor, Jesus se tornou limitado, como todos os homens são. Mas como Deus, ele continuava com todo o poder. Então, Jesus humano não tinha poder, era como um homem qualquer. Então, o homem corpo humano, era limitado como os outros homens. Mas como Deus, ele não tinha limitação. Como Deus, Jesus sabia de todas as coisas, estava em todos os lugares ao mesmo tempo e tinha todo o poder. Então devemos lembrar que quando falamos de Jesus, falamos do homem Deus ou do Deus homem. Não falamos somente de Jesus como homem e nem Jesus como Deus. Então quando nós falamos de Jesus, estamos falando de Jesus como ser humano, mas também como Deus. Não estamos falando de Jesus só como homem e nem só como Deus, mas como Deus, homem. Mas falamos de um Deus Espírito que estava habitando em um corpo humano, em uma casa sujeita a morrer, ou melhor, o ser a ser desfeita devido à morte. Então, Jesus como homem, ele era a casa de
do Espírito de Deus. Jesus, como ser humano mortal, com um corpo que, embora não tivesse pecado, mas poderia pecar ou levar sobre o seu corpo o pecado das outras pessoas, o corpo humano de Jesus era parecido com o corpo de Adão antes do pecado. Então, o corpo humano de Jesus era parecido com o corpo de Adão antes dele pecar, porque Adão tinha um corpo terreno, mas sem pecado, mas que poderia pecar, que poderia levar sobre ele pecados, tão tal que Adão pecou e o seu corpo ficou contaminado pelo pecado. Jesus não pecou, mas levou o nosso pecado, o pecado da humanidade. E o corpo de Jesus ficou contaminado pelo pecado. Aqui em Gênesis 1:26, nos diz o seguinte, Gênesis 1:26 diz assim, Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre, só essa parte aí, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem Adão foi feito conforme a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Como assim? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou melhor, o homem, né? O homem Adão, ele foi criado, espiritual. O espírito dele, né? Era, com licença aqui, espera aí, irmãos. O homem espiritual será a imagem e semelhança do Jesus ressuscitado. O corpo dos filhos de Deus será um corpo como o corpo do seu filho. Então, aqui, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou melhor, o homem espiritual, não o homem terreno, mas o homem espiritual, aquele que já nasceu de novo, aquele que já nasceu da água e do Espírito, aquele que já nasceu de Deus, aquele que seu espírito é vivo, porque já nasceu de Deus, do Espírito de Deus. Então, esse homem espiritual será a imagem e semelhança do Jesus ressuscitado. O corpo dos filhos de Deus será um corpo como o corpo do Filho de Deus. Então, nós vamos lá para 1 Coríntios 15, do 20 ao 23. 1 Coríntios, capítulo 15, os versos do 20 ao 23, Paulo nos diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 20 ao 23, diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Jesus, ele foi as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Ele foi o primeiro que ressuscitou em um corpo glorificado. E nós também. Então, quando isto acontecer,
quando acontecer esta ressurreição, não é? Em um novo corpo, um corpo santo, sem pecado, então nós seremos a imagem e semelhança de Deus, como Adão antes do pecado era. Então, aqui o versículo 35 nos diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virá? Agora os dois versos do 42 ao 44 nos diz assim: assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se com corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, é assim que nós, os filhos de Deus, seremos ressuscitados nesse corpo imortal, nesse corpo que não vai mais se corromper com o pecado, este corpo que não vai passar pela morte mais, este corpo que será semelhante ao corpo de Cristo, e todos nós seremos a imagem e semelhança de Cristo, porque teremos o mesmo corpo, o corpo parecido com o de Cristo. Então Jesus veio a este mundo, se despiu do seu corpo de glória que tinha diante do Pai eterno, para se vestir com um corpo parecido com o corpo que Adão tinha antes do pecado, para que pudesse levar sobre este corpo sem pecado o pecado de todos aqueles que crescem nele como Salvador e Senhor e lhe recebessem em seu coração. Todos aqueles que, crendo em Jesus e arrependidos dos seus pecados, o recebem como Salvador e Senhor, também irão receber um corpo espiritual parecido com o corpo de Cristo. Filipenses 2, do 5 ao 10, nos diz o seguinte. Então, vamos voltar lá para Filipenses, capítulo 2, versículo do 5 ao 10, nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória, do seu poder de Deus, do seu corpo glorioso que ele tinha no céu. E, como diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós também já temos Jesus, já temos um novo espírito, um espírito vivo, só não temos ainda um corpo vivo, um corpo transformado. Então ele diz, né, versículo 7, mas esvaziou-se. Então, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, Jesus estava aqui na terra, tinha a forma de Deus, pois ele tinha Deus dentro dele. Mas mesmo ele, sendo homem, tendo Deus dentro de si, ele não usurpou como se fosse Deus. Ele se humilhou, porque ele estava num corpo humano.
mas esvaziou-se, não se gloriou, não se vangloriou, porque ele era Deus, não. Ele esvaziou-se a si mesmo, quer dizer, ele não tomou para si o poder que ele tinha como Deus. Ele esvaziou-se e esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então ele se tornou um servo. Ele veio para servir. Ele mesmo disse: eu vim para servir, não para ser servido. Então Jesus tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Nós, como homens, somos servos de Deus. E Jesus estava na forma de homem, ele estava num corpo humano. Apesar de Deus, Espírito, estar dentro do seu corpo humano, ele, como homem, estava ali esvaziado do seu poder e sendo um servo do Pai Eterno. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, até a morte e morte de cruz. Então, ele, em forma de homem, não se gloriou, não se exaltou, não mostrou o seu poder. Ele se humilhou como homem, ele foi obediente ao Pai até o fim. E é isto que cada um de nós, que já temos Cristo na nossa vida, que devemos ser esta pessoa humilde, que se humilha diante de Deus, que não se exalta diante dos homens, que estamos aqui para obedecer a palavra de Deus e levar essa mensagem de salvação para todos aqueles que precisam e querem. Quando na cruz Jesus recebeu sobre o seu corpo o pecado de todos aqueles que verdadeiramente creem nele como Salvador e Senhor, então o corpo humano de Jesus morreu, como o corpo de todo pecador também morre. Então, quando o corpo de Jesus, o corpo santo, que não tinha pecado, quando esse corpo recebe o nosso pecado sobre ele, então ele morre. Mas o Espírito de Jesus não morreu, pois o pecado que estava sobre o seu corpo não era dele, mas de outras pessoas. Logo, os pecados destas pessoas foram lançados somente sobre o corpo do homem Jesus, não sobre o Espírito do Deus Jesus. Por isso, somente o corpo de Jesus morreu, não o Espírito de Jesus. Então, para uma pessoa morrer espiritualmente, ela precisa pecar. Jesus não pecou. Então, se Jesus tivesse pecado, como o diabo queria que ele pecasse, obedecesse a ele, então o Espírito de Jesus também teria morrido. E Satanás seria o líder para sempre dessa terra, né? Mas o Espírito de Jesus não morreu porque Jesus nunca pecou. Só morreu o corpo de Jesus porque foi lançado sobre ele os nossos pecados. Então, e o pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o nosso pecado foi lançado no corpo do homem Jesus e por isso o homem Jesus morreu. Mas o Deus Jesus não morreu. Então, Adão, como o pecado era dele mesmo, morreu primeiro o espírito dele, depois o corpo. E assim foi com toda a humanidade, até a morte e ressurreição de Jesus. Então, Adão, quando pecou, o primeiro que morreu foi o espírito. O espírito de Adão perdeu a comunhão com o Pai Eterno.
Então, isto é a morte espiritual. E com o passar dos anos, né, ele viveu 930 anos, ele morreu o corpo. E assim somos nós nascemos espiritualmente já longe da presença de Deus, já morto espiritualmente, já sem ter essa comunhão com o Pai Eterno. E ao passar dos anos, se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, não receber Jesus como Salvador, não convidar ele para entrar na sua vida, então essa pessoa, quando o corpo morrer, aí morreu o corpo e o espírito, essa pessoa vai ficar a eternidade toda sem estar com Deus, longe do Pai Eterno. Então Jesus assumiu um corpo santo, mas que poderia pecar, ou levar sobre ele pecado. Por isso Satanás tentou Jesus, para que ele pecasse, porque no corpo Jesus poderia pecar, e se ele pecasse, o espírito dele também morreria como Adão morreu, e Eva, né? Então, mas Jesus nunca pecou, por isso o espírito de Jesus não morreu. Então diz assim, ou levar sobre ele pecado, né? Porque nós com um espírito morto e um corpo caminhando para a morte eterna, pudesse em Cristo receber o mesmo tipo de corpo que ele tinha antes de se esvaziar da sua glória que ele tinha quando estava com o Pai. Então, o que estamos dizendo aqui? O que está dizendo, né? Que nós, mortos espiritualmente, o nosso espírito morto, o nosso corpo caminhando para a morte. Então, quando nós, nessa situação, ouvimos a palavra de Cristo, entendemos esta palavra, nos arrependemos do pecado, cremos em Jesus e convidamos Ele para ser o nosso Senhor e Salvador. Então aí muda a situação. Por quê? Porque nós recebemos um novo espírito, um espírito de vida, um espírito vivo, um espírito que no momento em que recebe Jesus como Salvador, ele vive, o Espírito de Deus vem morar no nosso espírito para guiar o nosso espírito. O nosso corpo ainda caminha para a morte, porque ele ainda não foi restaurado, ele ainda não foi transformado, ele ainda não morreu. Então, para que aconteça esta mudança do corpo, é preciso que ele morra para nascer um novo, ou que ele seja transformado, que é o que vai acontecer na volta de Jesus para a igreja, né, no arrebatamento. Então, Jesus assumiu um corpo santo, mas que poderia pecar ou levar sobre ele o pecado, né, para que o nosso pecado, para que nós, com o corpo, com o espírito morto e um corpo caminhando para a morte eterna, pudesse em Cristo receber o mesmo tipo de corpo que Jesus, né? Que Jesus tinha quando estava no céu, um corpo glorioso, um corpo que ele ressuscitou com ele, um corpo que não passará mais por corrupção, como passou o corpo de Cristo quando ele estava nessa terra, que ele levou nosso pecado. Então, o corpo que Jesus ressuscitou é um corpo que não mais levará sobre ele pecado, ele não terá mais pecado de ninguém sobre si, ele não morrerá mais. Assim será o corpo de todos aqueles que já têm Jesus como Salvador da sua vida. E assim nós seremos a imagem e semelhança de Cristo, né? Jesus foi as primícias dos que dormem, 1 Coríntios 15, do 20 ao 24,
ou melhor, Jesus foi a semente humana plantada na terra para que dele nascesse uma nova humanidade. Uma humanidade que tivesse um corpo de glória, parecido com o corpo dele, Jesus. Então, 1 Coríntios 15, do 20 ao 24, nos diz assim, vou ler bem aqui. Depois virá, do 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, no arrebatamento, isto irá acontecer o mesmo que aconteceu com o corpo de Cristo. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então, paremos aqui, né? Então, Jesus foi as primícias dos que dormem. Ou melhor, Jesus foi a semente humana plantada na terra para que dele nascesse uma nova humanidade. Uma humanidade que tivesse um corpo de glória parecido com o corpo dele. Uma humanidade espiritual que fosse semelhante a Cristo, né? Jesus foi sepultado na rocha que representava ele mesmo como Deus, para que todos aqueles que também fossem sepultados na rocha, Jesus, também ressuscite com um corpo saído da rocha, como o corpo de Cristo, um corpo de glória, um corpo não mais mortal e pecador, como é o corpo saído do pó da terra. Então, aqueles que já nasceram de novo, já têm Jesus como Salvador, eles estão em Cristo, que é a rocha. Jesus foi sepultado na rocha, não no pó da terra. Então, todos aqueles que morreram em Cristo e foram ressuscitados em Cristo, estes terão um corpo semelhante ao de Cristo. Mas aqueles que foram sepultados no pó da terra e não sepultado no pó da terra, significa que não receberam Jesus. Então, o nosso corpo é pó. Deus disse que ao pó tornará. Mas esse corpo que é pó, tornará ao pó. Se ele não tiver a rocha Jesus, então este corpo vai ressuscitar como um corpo pecaminoso, um corpo que nunca foi transformado, um corpo que não é espiritual, um corpo que não é santo. Ele vai ressuscitar no juízo final, um corpo cheio de pecado, um corpo que vai passar pelo juízo de Deus e vai ser condenado a ficar eternamente longe do Pai eterno, porque ele não esteve na rocha chamada Cristo. Então, o corpo humano de Jesus foi feito do pó da terra, mas foi sepultado na rocha, para que da rocha saísse, né? Saísse um corpo espiritual, um corpo eterno e sem pecado. O nosso corpo, que também veio do pó de uma terra contaminada,
também foi sepultado em uma rocha chamada Cristo, chamada Jesus, chamada Yeshua, né? E lá ficou toda a contaminação do pecado, e muito em breve assumiremos também o nosso corpo glorioso, glorificado e sem nenhuma sujeira espiritual, porque a rocha Jesus nos limpa de todo pecado. Que no Apocalipse 13, 14, então vamos para o Apocalipse agora, nós já vimos, né, que nós devemos nos esvaziar. Jesus se esvaziou do seu poder como Deus e ele se tornou um servo. Nós também devemos nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos pecados, do nosso eu, do nosso velho homem, da nossa arrogância. Devemos nos esvaziar para ser a vontade de Deus, para ser obediente, para sermos servos obedientes ao Pai Eterno. Aqui no Apocalipse 13, 14, nos diz o seguinte. Apocalipse 13, 14, diz assim: E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então vamos ver aqui, vamos analisar, estudar este verso, né? Então, no Apocalipse 13, 14, Satanás tenta imitar Jesus. Tenta imitar Jesus. Então, nós vamos ver bem aqui. No verso 14, nos diz que o falso profeta será um judeu. Por que ele será um judeu? Porque você vai ler aqui do verso do 11 em diante. Então, e viu subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. Então, essa besta, ela vai tentar se passar por Jesus, pelo Jesus sacerdote, pelo Jesus religioso, pelo Jesus salvador. Então, ele vai ser um judeu, porque ele vai levar o sacrifício no templo, vai fazer voltar esse sacrifício no templo de Jerusalém. Então, só quem faz isso é judeu, não é outra pessoa. E aqui no versículo 14, ele diz o seguinte, né? Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vive. Então, esse falso profeta, esse falso Messias religioso, porque tem 2 Messias, tem o Messias, o falso Messias religioso e o falso Messias político, certo? Então, vai ser 2 Messias, são 2 bestas. A besta que vem do mar e a besta que vem da terra. A besta que vem da terra é o falso Messias religioso que vem de Judá, de Israel, de Jerusalém. E o falso Messias político, ele é o Messias governante mundial, que vem de Esaú. Eu já disse isso no estudo passado. Então, este verso 14 nos diz que o falso profeta será um judeu, não romano, porque muitos dizem que o falso profeta é romano, é o Papa, mas não é. Pois são os levitas quem levam os sacerdotes, os sacrifícios, é da tribo de Levi quem vem os sacerdotes. E são os sacerdotes que fazem os sacrifícios, que
que eles levam a oferta ao Deus Pai, não é? E eles vão construir o templo, o terceiro templo, e vão voltar todas estes sacrifícios, essas ofertas, e isto vai ser o falso Messias religioso. E esse falso Messias religioso, ele vai mandar as pessoas construir uma estátua, um ídolo, uma imagem do anticristo, para que essa imagem seja adorada. Então, este falso profeta, que se diz o Messias sacerdote, levará o mundo a adorar o anticristo, que se passará pelo Messias político, ou melhor, pelo Messias governante. Então, nós temos dois tipos de Messias, não são uma pessoa só. Muitas vezes nós dizemos é o falso profeta, mas também é o falso governante. Então, tem duas bestas, são dois falsos Messias. Um que vai ficar responsável pelo sacrifício no templo, vai ficar responsável de conduzir a humanidade à adoração ao a primeira besta, que é o Messias governante. Então, são dois, né? Este falso Messias religioso mandará os moradores da terra fazerem uma imagem da besta do falso Messias, da besta, a imagem do falso Messias político, aquele que ferida a espada sobreviveu, uma imagem do falso Messias político. Então, o falso Messias sacerdote, o falso Messias religioso vai mandar as pessoas do sistema dele construir esta imagem para que as pessoas do mundo adorem essa imagem, e logo estará adorando o próprio Satanás. Então, o falso Messias religioso, o sacerdote do diabo, manda a humanidade caída no pecado fazer uma imagem do falso Messias político, para que todos os que são do maligno adorem o próprio dragão, o próprio diabo, que está agindo no falso Messias governante mundial. Então, vamos prestar atenção aqui. O diabo sempre foi adorado através de ídolos feitos por mãos dos homens. Então, sempre os homens fizeram ídolos e adoraram. E estes ídolos que eles adoram, eles estão adorando o próprio Satanás. Agora os homens farão uma imagem digital para que o espírito do diabo esteja nela. Então, Apocalipse 14:15 diz assim, né? E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, esta imagem da besta, ela vai receber um espírito do maligno. Então, ela vai receber o espírito do maligno, né? E foi-lhe concedido que desse. Então, Deus concedeu
a esta imagem receber o espírito do maligno, né, o espírito da besta, para que também a imagem da besta falasse. Então, esta imagem vai falar como se fosse o próprio anticristo, o próprio anti-messias político, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, todos aqueles que não adoram a imagem da besta, ela tem poder de matar essas pessoas. Então, o diabo sempre foi adorado através de ídolos, feito por mãos dos homens. Agora, os homens farão uma imagem digital para que o espírito do diabo esteja nela, né? E tenha poder para falar, para se comunicar, para matar todos aqueles que não adoram, não querem entrar nesse sistema do dragão. Os homens sempre fizeram com as suas próprias mãos a morada do diabo, que são os ídolos. Então, os ídolos é a morada do diabo. Os ídolos sempre foram o lugar onde o diabo foi adorado. Mas nos últimos dias, esta imagem terá o espírito do próprio diabo dentro dela. E todos aqueles que não adorarem o falso Messias governante será morto. Então, quem não adorar essa imagem? Porque quem adorar a imagem está adorando o governo mundial e está adorando o próprio Satanás. Então, esta imagem é a inteligência artificial, na qual os homens há muitos anos vêm trabalhando para que nos últimos anos e meio, né? Nos últimos 3 anos e meio destes 7 últimos anos do sistema e governo do anticristo seja usado para perseguir os seguidores do verdadeiro Messias, mas também controlar toda a humanidade que se submete a ele, anticristo, a ele, homem da iniquidade, né? Aqui no Apocalipse 13, do 16 ao 18, nos diz assim: e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. É o número de um homem. Quer dizer, esse homem vai governar todo mundo. Inclusive, ele vai usar a inteligência artificial para controlar as pessoas. Então, esta inteligência artificial já está quase pronta. A inteligência artificial é a imagem da besta que tudo vê, tudo sabe e tudo pode, né? Então, essa imagem, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela tudo vê. Por quê? Porque em todo lugar tem câmeras digitais, né? Ela sabe de tudo. Por quê? Porque nos seus computadores todos estão lá, todas as pessoas, eles sabem de tudo. As pessoas estão na internet. Ele pode controlar todos. Então, a CG será a internet que será usada como controle da humanidade pela imagem da besta. Então, vai ser o CG que vai ser esta internet usada
por essa inteligência artificial. Então, no Apocalipse 13:14, o falso profeta ou o Messias religioso manda as pessoas do sistema do dragão fazer uma imagem do falso Messias religioso, a besta que, ferida a espada, sobreviveu. Esta besta que foi ferida a espada e sobreviveu não é o anticristo, o antimessias, governante mundial, mas sim o sistema deste governo. Aqui a gente vê no Apocalipse 13:2, que diz assim, preste bem atenção. 13:2 diz assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então, este sistema do dragão então, esta besta que foi ferida à espada não é o antimessias político, e sim o sistema do dragão. O sistema do dragão perdeu seu poder como governo ou império romano quando os germânicos, com a força das suas espadas, dominaram a Roma. Então diz que a espada, né, eles foram feridos à espada, mas sobreviveram. É porque veio outro rei e tomou o poder de Roma, e eles lutaram com suas espadas e venceram o Império Romano. O Império Romano, durante muitos anos, governou somente como religião, mas depois da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o Império Romano voltou a governar tanto na religião romana por todo o mundo, como no governo das nações, através desses órgãos mundiais que foram criados dizendo para ajudar as nações. E hoje nós sabemos que eles estão sendo usados para controlar todas as nações. Só que nestes últimos dias, estes mesmos órgãos mundiais estão trabalhando arduamente para trazer o governo mundial, o antimessias, e assim voltar a governar tanto a religião mundial como as nações através do antimessias. O falso messias político, né? O falso messias. Esta foi a ferida que o sistema romano sofreu e como ele renasceu novamente nestes órgãos mundiais. Então ele sofreu essa ferida mortal que muitos dizem que é o anticristo que vai sofrer. Não, foi o sistema do dragão. E o último império é o Império Romano. O Império Romano. O Império Romano é as pernas da estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Já os pés da estátua é a Roma renascida nestes órgãos mundiais e o governo do falso Messias religioso. Então, a Roma foi dividido, o Império Romano foi dividido em dois períodos. O primeiro período, que é representado pelas pernas da estátua do sonho do rei Nabucodonosor, que era de ferro. Mas os pés, os dedos, né, eram de ferro e de barro. Este governo aí é o governo do falso Messias, governo mundial, do sistema de Roma, trazendo o anti-Messias para governar o mundo.
Então, no verso 2, o dragão, que é o sistema de governo do diabo, ele entregará este sistema nas mãos do falso Messias. Então, versículo 2, né? E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então, entregou tudo nas mãos do falso Messias, governo mundial, governo político, né? O falso Messias político receberá do sistema de governo mundial, que são as nações de todo o mundo, inclusive a nação de Israel, receberá em suas mãos. Então, ele vai receber o governo de todas as nações, inclusive a nação de Israel. Você pode ler isso no Apocalipse 17, do 1 ao 6. Então, a mulher é a cidade de Jerusalém, aí em Apocalipse 17, do 1 ao 6, fala da mulher, não é? A mulher é a cidade de Jerusalém, de onde o falso Messias, governo mundial, irá fazer seu trono, sua cidade mundial. Então, o trono dele será em Jerusalém. No Apocalipse 13, 14, a imagem do homem da iniquidade está sendo feita pelos homens para o espírito do diabo morar dentro dela durante os 3 últimos anos e meio desta humanidade governada por Satanás. Já a morada do Espírito de Deus, do Pai Eterno, foi feito por Ele mesmo, pelo Pai Eterno, pois o Pai Eterno não mora em casa feita pelas mãos dos homens. Atos 7, então vamos lá para Atos. Atos, capítulo 7, versículo do 48 a 50, diz assim. Atos 7, 48 ao 50. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Então, Deus não habita em casa feita pela mão dos homens. Deus habita na casa feita pela sua própria mão. Aqui em Lucas 1:35, nós vemos a habitação do Pai Eterno entre os homens. Lucas 1:35 diz assim, 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, nós vemos aqui o Pai Eterno, na pessoa do Espírito Santo, fazendo no ventre de Maria, que representa a terra. O ventre de Maria representava a terra de Israel, e aqui representa o Espírito Santo preparando a sua morada, fazendo um corpo para o seu espírito, para habitar conosco, né? Em João 3,5, João diz, né? João 3,5, Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nós também somos esta habitação do Pai Eterno. Então, Deus, Ele fez de nós, que já temos Cristo, que já nascemos de novo,
o nosso corpo também se tornou uma habitação para o seu espírito. Nós podemos ler isto em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículos 9. Romanos 8, 9 nos diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nós também somos templo do Espírito de Deus, do Espírito Santo, assim como Jesus, homem, quando estava nesta terra, tinha um corpo feito pelo próprio Deus, para ele, Deus, está dentro dele, habitando entre nós, morando conosco, andando com os homens, comendo junto com os homens, assim como nós fazemos. Quando Jesus subiu, nós somos agora esta habitação, e quem fez cada um de nós foi o próprio Deus. Aqui os versos Romanos 8, os versos do 15 ao 16, nos diz ainda assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, o espírito de escravidão é o espírito do diabo, mas o espírito de Cristo é o espírito de adoção. Ele nos adotou como filho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus está dentro do nosso corpo, está com o nosso espírito. E ele diz para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, porque nós já recebemos o Filho de Deus como nosso Salvador. Então, aqui em Gênesis 2, versículo de 26, nos diz o seguinte, 2:26, Gênesis 2, capítulo 2, versículo, acho que eu peguei errado aqui, não é 2, é 1, Gênesis 1, 26, deixa eu ver se é isso mesmo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, aqui Deus, ele está dizendo em plural, façamos o homem, façamos, ele está falando dele como filho, como pai, como filho e como espírito. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E o 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, ainda no verso 7 do capítulo 2, nos diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, Deus criou um corpo, uma habitação nessa terra para ele morar. E ele mora dentro do corpo daquele que já recebeu Jesus como Salvador, porque já tem o seu espírito vivo. Mas Satanás, ele não tem poder para criar nada. Por isso é os homens quem cria os ídolos, as estátuas, onde Satanás mora, onde Satanás é adorado. E é por isso que o falso profeta manda os homens fazerem uma imagem do anticristo, governante, para que essa imagem receba um espírito maligno e ela fale e ela tenha poder para matar as pessoas que não adorarem o anticristo. Então Deus fez para si mesmo um templo para ele morar com os homens.
para depois ele morar dentro destes homens. Então, primeiro, Deus fez para si mesmo um templo para ele morar com os homens. Este templo era Jesus, o corpo de Jesus. Jesus morou com os homens, Jesus comia com os homens, e Jesus andava pelas ruas de Jerusalém, Jesus escolheu 12 apóstolos, Jesus discipulou, Jesus treinou, Jesus ensinou para que eles ficassem no lugar dele quando ele fosse. Quando Jesus subiu ao céu, então ficaram-se os 12 apóstolos. Judas foi morto, né? Mas o outro ficou no seu lugar. E esses apóstolos saíram espalhando a mensagem de Cristo por todos os lugares. E chegou até nós. E o Espírito de Deus vai habitando em todos aqueles que já têm Jesus, porque cada um de nós foi feito pelo Espírito de Deus. Mas Satanás não tem poder nenhum para criar nada. Ele não cria, ele só destrói. Aqui no Salmo 139, nos diz o seguinte, Salmo 139, nos diz assim, 139, do 13 ao 16, pois possuíste os meus rins cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito. Entretanto, nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, aqui está falando Deus criando o corpo do salmista, né? Então, Deus criou o nosso corpo e ele habita naqueles corpos que já foram salvos, que o seu espírito já nasceu de novo, que já recebeu um novo espírito, que tem um espírito vivo, o Espírito de Deus vai morar nessa vida. Mas quem não tem o Espírito de Deus, o espírito dessa pessoa ainda está morto, porque esta pessoa não creu e recebeu Jesus, não se arrependeu dos seus pecados. Então, o diabo não cria nada de nada. O diabo não cria nada. Deus, em Êxodo 1:23, diz que ele é o destruidor. Então, o diabo não cria nada, só destrói. Em João 10:10, Jesus disse que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. O diabo não constrói nada. O poder dele é somente de mentir, dizendo que está construindo, de roubar aquilo que os outros construíram e de destruir aquilo que foi construído por outros. Então, não é ele quem está fazendo um ídolo para ele morar na terra, mas são os escravos dele quem estão construindo, com a permissão do Pai Eterno, este ídolo, esta inteligência artificial. Ela está vendo tudo, sabe, e está em todos os lugares. Então, essa inteligência artificial, ela vê tudo através do controle, né, das câmeras, todo lugar. Seu celular está transmitindo para ela os seus conhecimentos, então ela sabe de tudo ou de quase tudo.
de você, porque você, através das câmeras, nas ruas, na sua casa, seu celular, ela está vendo. Você está passando informações, então ela sabe onde você mora, o que você está fazendo. Tudo a inteligência artificial sabe, pois todos estão no sistema mundial e dando informações das suas vidas para a inteligência artificial. E terá poder sobre todos e também sobre os cristãos para os perseguir, prender e até mesmo matar. Então ela sabe de tudo, não é? Seja bem-vinda, Chaga, que o Senhor te abençoe. Quando a inteligência artificial estiver pronta, então a Trindade satânica estará pronta para assumir o governo mundial e a religião mundial. A Trindade satânica é uma imitação da Trindade divina. O sistema do dragão é a imitação do Deus Pai. O falso Messias governo e o falso Messias religioso é a imitação do governo do verdadeiro Messias, como sacerdote, como religioso, mas também como governo mundial. Então, Satanás, ele quer imitar Deus em tudo. A inteligência artificial é a imitação do Espírito Santo do Pai Eterno, dentro de Jesus, mas também dentro de todos aqueles que já receberam Jesus, dentro de todos os salvos. Então, essa inteligência artificial receberá o espírito de Satanás, mas também que, ao mesmo tempo que ela que está dentro das pessoas, também está em todo mundo. Então, aqui ainda falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, ao mesmo tempo que está dentro dos salvos, ele também está em todo mundo. E Satanás, ele quer imitar com essa inteligência artificial como se fosse o Espírito Santo. Então, o espírito do diabo vai estar nessa inteligência artificial, tentando imitar o Espírito Santo dentro das pessoas. Então, o sistema do diabo é o próprio diabo agindo na humanidade no decorrer da sua existência depois do pecado de Adão, através dos governos das nações e também através da falsa religião. Agora eu pergunto para você, e você, a quem você vai servir? O falso ou o verdadeiro? Você vai servir o falso Messias, o falso governo, o falso profeta, a inteligência artificial, ou você vai servir a Cristo, o verdadeiro Messias? Se você ainda não tem Jesus como Salvador, e você entendeu esse estudo, que você precisa se despir de todo o seu pecado, você tem que se arrepender, pedir perdão a Jesus, negar o seu eu, as suas vontades, e pedir Jesus para entrar na sua vida, que o Espírito Santo dele, de Jesus, venha morar na sua vida, para que você, quando partir dessa vida para a eternidade, você vá ao encontro de Deus, não para o lago de fogo, não para o inferno. Se você quer receber Jesus, ore comigo. Mas mande esse vídeo para outras pessoas, dê o seu bonzinho, comente, para que outras pessoas alcancem esta mensagem. Senhor, eu te aceito como Salvador da minha vida. Eu entendi essa mensagem e eu quero o Senhor na minha vida, perdoando os meus pecados, pois eu estou arrependido e eu quero negar o meu eu. Eu quero me despir de tudo que é ruim da minha vida. Eu quero que o Senhor
passe a governar a minha vida. Eu quero o teu Espírito guiando a minha vida. Me perdoe de todos os meus pecados, pois eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como Salvador, então você é salvo. Vá para uma igreja evangélica e sirva Jesus lá. E até o próximo vídeo. Que o Senhor nos abençoe. E até terça.